A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus a esse mundo. Jesus não chegou aqui num século adiantado, nem num século atrasado. Ele veio na hora certa. Da mesma forma como o agricultor primeiro prepara o solo para depois fazer o plantio, o nosso Deus também primeiro preparou o cenário mundial para que depois enviasse o seu Filho. Eu quero convidar você a me acompanhar até o fim desse nosso novo vídeo da série sobre a vida de Jesus, em que falaremos sobre o contexto em que ele viveu. Alguns séculos antes do nascimento de Jesus, o mundo foi dominado pela Grécia. E os gregos deixaram uma contribuição intelectual muito importante para a pregação do Evangelho, sendo uma delas o surgimento de uma língua universal. Na época em que Jesus nasceu, o grego era a língua falada em todo o mundo. Portanto, o indivíduo que saísse de um país e fosse para o outro e falasse o grego, ele poderia se relacionar e se comunicar muito fácil e muito bem com qualquer pessoa. E foi por meio da fala grega que o Evangelho alcançou muitas pessoas no primeiro século. A propósito, todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos exatamente em grego. Além disso, a filosofia grega, que já estava em declínio naquela altura, trouxe ao homem a ideia de que não era possível ele alcançar a divindade superior por meio da sabedoria humana. E foi aí que o Evangelho surgiu, então, e conforme diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, enquanto os gregos estavam pedindo sabedoria, ele estava apresentando Cristo crucificado, que era loucura para o mundo, porque a loucura de Deus ainda assim é mais sábia do que a maior sabedoria humana. No período em que Jesus nasceu, o mundo vivia sob a dominação do Império Romano, que por sua vez também deu uma contribuição política para o cenário mundial. Uma grande contribuição do Império Romano foi a ligação entre várias nações e vários países por meio de estradas. E foi por essas estradas, muito bem feitas a propósito, que vários cristãos do primeiro século transitaram e fizeram as suas viagens, levando a mensagem do Evangelho de um país para o outro. E enquanto o Império Romano avançava, as nações que eram dominadas eram sempre levadas a questionar o Deus a quem elas serviam, pois que Deus era o delas, que não poderia livrá-los das mãos do Império Romano. E isso então fez com que eles começassem a buscar um Deus desconhecido que fosse forte e poderoso o suficiente para livrá-los dessas situações. E esse Deus desconhecido é então apresentado pelos cristãos. Ele se chama Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que veio para ser o Salvador da humanidade. Além das duas contribuições intelectuais dos gregos de que falamos e das duas contribuições políticas dos romanos, houve também pelo menos duas contribuições religiosas dos judeus para a montagem do cenário da vinda de Cristo. Uma delas é que os judeus sempre foram monoteístas. Eles adoravam e serviam sempre a um único Deus, mesmo que fossem praticamente a única nação ao redor do mundo a viver desta forma. E Jesus, então, quando vem e se apresenta como o Deus verdadeiro, se apresenta como Deus que se fez carne, que ele era um juntamente com o Pai, permitiu com que esta mensagem fosse bem recebida, além de que havia no coração de todo judeu a expectativa de que o Messias pudesse surgir. O Messias, anunciado por várias profecias no Antigo Testamento, viria num tempo adequado. E naquele período, então, quando eles já enfrentavam 400 anos de silêncio da parte de Deus, estavam sendo dominados pelo Império Romano, não havia expectativa maior e não havia necessidade maior do que o surgimento do Messias. Então, quando surge Jesus naquele contexto, ele era a resposta das orações, ele era a resposta de todas as expectativas dos judeus. A Palestina do primeiro século, terra em que Jesus viveu, era naquele momento dominada pelo Império Romano e tinha como imperador, na época do nascimento de Jesus, César Augusto, e tinha como imperador Tibério César, por ocasião da morte de Cristo. Na Palestina existe um rio principal, o Rio Jordão, a propósito famoso por ter sido lá o local onde Jesus foi batizado, que tem uma característica única no mundo, pois há uma diferença de cerca de quase 1000 metros de altura entre a sua nascente, lá no pé do Monte Hermon,
e a sua foz, lá já no Mar Morto, que está localizado a quase 800 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Esse Rio Jordão ajuda a formar um grande lago, que é conhecido como Mar da Galileia, um palco também conhecido nosso dos Evangelhos, pois por lá Jesus realizou muitos dos seus milagres. Nenhum outro lugar da terra é tão cheio de contrastes quanto a Palestina. Existe uma região gelada lá próxima ao Monte Hermon, juntamente com uma região tropical lá perto do final do Rio Jordão. A Palestina tem também a sua região marítima, como também a sua região desértica. O relevo é cheio de oscilações, há muitas subidas e descidas, enfim, é uma terra cheia de contrastes. O Rio Jordão divide a Palestina em duas partes, a Cisjordânia, que fica a oeste, e a Transjordânia, que fica na região leste. De um lado do Rio Jordão, portanto, ficam as conhecidas regiões da Galileia, Samaria e Judéia. E do outro lado do Jordão fica a região da Pérea e de Decápolis. Os evangelhos nos mostram que Jesus viajou por todas estas regiões, mas ele centralizou o seu ministério ali na região da Galileia. A Judéia é o centro político, intelectual e religioso dos judeus. Era Pilatos quem governava aquela região por ocasião da morte de Jesus. E dentre as suas principais cidades está a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e a cidade de Jerusalém, onde Jesus morreu. Na cidade de Jerusalém estava o seu famoso templo, que alguns anos antes do nascimento de Jesus havia sido reformado por Herodes o Grande, que fez com que esta construção se tornasse uma das mais belas e impressionantes de todo o Império Romano. A ponto, inclusive, de certa vez os discípulos, em conversa com Jesus, comentarem admirados de tamanha beleza e tamanha grandeza daquele templo. Jesus aproveita para ensinar que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, pois chegaria o dia em que Jerusalém seria destruída. A região ali central de Samaria era uma região que era vista como um povo inimigo dos judeus de modo geral. Essa inimizade ela veio desde o período do Antigo Testamento, pois quando a Assíria dominou o Reino do Norte, cuja capital era Samaria e cujos habitantes são os samaritanos, a Assíria tinha o costume de trazer prisioneiros de uma nação e colocar numa outra terra conquistada, de modo que vários povos misturados no mesmo local, eles acabavam se relacionando entre si e perdia-se a identidade, perdia-se o sangue puro daquela nação. E foi exatamente por isso, então, com essa mistura de raças que ocorreu em Samaria, é que os samaritanos passaram a ser mal vistos pelos judeus. Uma importante cidade de Samaria era Gerizim, onde os samaritanos haviam construído um templo para ser um templo rival dos judeus. E por muitas vezes os judeus então evitavam passar por Samaria quando desejavam ir à Galileia, preferindo fazer uma viagem muito mais longa, rodando lá pelo outro lado do Rio Jordão, passando por Decápolis e Pérea, apenas para não ter que passar dentro do território samaritano. Mas Jesus, que veio para derrubar o muro de separação que há entre as pessoas, mostrou que os samaritanos também têm o seu valor e também são alvo do amor de Deus. Prova disso, inclusive, é que, por exemplo, quando Jesus curou 10 leprosos, o único que veio agradecer era um samaritano. Outra prova disso é que quando Jesus contou uma parábola em que um homem foi ferido e jogado à beira do caminho, 3 pessoas passaram por ali. As 2 primeiras nada fizeram, e o único que foi capaz de ajudar foi exatamente um samaritano. E Jesus, que também certa vez teve uma famosa e importante conversa com uma mulher samaritana às margens do poço de Jacó. Já a região da Galileia era muito populosa, e a sua proximidade com nações portuárias e também com o litoral fazia com que esta cidade recebesse muitos estrangeiros e pessoas de várias nações para realizar comércio. É por isso que na Bíblia, por exemplo, a Galileia é chamada de Galileia dos Gentios. Os galileus tinham um sotaque um tanto quanto diferente, tanto que por ocasião da prisão de Jesus e da negação de Pedro, uma das pessoas reconhece que Pedro era um discípulo por causa do seu sotaque galileu. Dentre os principais locais da Galileia está Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, Cafarnaum, cidade onde Jesus morou durante o seu ministério terreno, Caná, local onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, além, é claro, do famoso Mar da Galileia. Já a região da Pérea e de Decápolis, estas eram muito desvalorizadas e menosprezadas pelos judeus.
O Talmud, por exemplo, que é o livro de tradição judaica, dizia que enquanto a Judéia era o trigo e a Galiléia era a palha, a Pérea não passava do joio. E esta região tinha algumas cidades importantes, como por exemplo a de Gadara, onde Jesus certa vez expulsou legiões de demônios que habitavam um homem, e tinha também a cidade de Cesareia de Filipe, o local da famosa confissão de Pedro, em que ele declarou ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mais interessante de todos estes lugares é que Jesus passou por lá. A nossa vida fica também interessante, valiosa, preciosa, quando Jesus passa por ela. No tempo em que Jesus vivia, as mulheres e as crianças não eram nem sequer contados. Mas Jesus é aquele que gostava de valorizar os excluídos, tanto que a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi exatamente uma mulher, a Maria Madalena. E Jesus, certa vez também para valorizar as crianças, disse que se nós todos não nos fizéssemos como uma delas, nós jamais entraríamos no reino dos céus. No contexto em que Jesus viveu também, os deficientes e os mendigos, eles eram absolutamente ignorados. Mas Jesus, que veio para dar voz e vez também a estas pessoas, certa vez parou uma caminhada para atender o pedido de um deficiente, um cego, Bartimeu, jogado à beira do caminho. E, certa ocasião, também, quando contou uma parábola, Jesus disse que o rico tinha ido para o inferno e o mendigo Lázaro, este tinha ido para o céu. Jesus não trata ninguém com preconceito, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não discrimina ninguém, Ele é correto, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso e Ele é poderoso para salvar e para transformar a vida de todas, simplesmente de todas as pessoas. A língua que Jesus falava era o aramaico, que era muito parecida com o hebraico e tinha se tornado como que se a língua oficial do povo judeu a partir do cativeiro babilônico. E nos evangelhos nós encontramos algumas expressões de Jesus como ditas exatamente no aramaico. Por exemplo, quando ele cura um surdo e diz Efatá, quando ele ressuscita uma menina e diz Talita cumi, e quando ele lá na cruz, ele roga ao Senhor que lhe ajude e diz Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu espero que tenha sido interessante para você essa abordagem aqui em relação a algumas curiosidades e contextos da vida em que Jesus viveu aqui na Terra. Eu espero você no nosso próximo vídeo dessa série, sem que antes você deixe aqui a sua curtida, o seu comentário e também o seu compartilhamento desse vídeo com todos os seus amigos. Que Jesus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.